as regras dentro do seu ambiente para ajudar a fazer com que a energia circule com mais fluidez, com mais qualidade, e com isso você consiga ter uma melhor qualidade de vida e melhores interações nos seus relacionamentos e resultados na vida prática. Você verá como é muito simples implementar essas dicas e você, às vezes, não precisa gastar nada, bastando essas ações de reorganização do seu ambiente. Primeira dica, organização consciente de móveis e objetos. Uma das regras de ouro do Feng Shui é não haver bloqueio para a circulação de energia. Quando você sabe que existe um bloqueio para a circulação da energia, quando existem móveis e objetos que atrapalham tanto o acesso àquilo que você precisa, quanto a movimentação dentro do espaço. Por exemplo, se você tem uma sala pequena e coloca uma mesa de centro na sala pequena, você precisa sempre estar contornando aquela mesa para poder chegar no sofá. Este é um exemplo de bloqueio também da energia vital, porque isso faz com que se precise desviar do caminho, assim como a energia também não circula com fluidez pelo ambiente. Então, faça uma inspeção na sua casa e perceba quais são os ambientes onde existem móveis ou objetos que dificultam o seu acesso àquilo que você precisa ou dentro do ambiente, buscando então reorganizar esses objetos. Neste caso, por exemplo, da mesinha de centro, se ela já está na casa onde você vai morar, seria interessante você colocar no canto, né? Colocar em um outro cômodo ou realizar um outro posicionamento de forma que essa mesa não fique no meio do caminho. Ela pode ficar encostada numa parede, por exemplo, ou, como eu disse, mudar de ambiente para que você possa circular por esse ambiente sem precisar ficar desviando do objeto, né? Ou, por exemplo, se eu tenho objetos que ficam na frente da porta de um armário e cada vez que eu vou abrir o armário eu preciso tirar o objeto da frente, é um outro exemplo de bloqueio de energia vital. Então, isso também está impedindo a energia de circular de uma forma equilibrada no seu ambiente. Vejam que é uma ação simples, que pode ser realizada sem precisar de nenhum tipo de reforma. Ah, professora, mas tem alguns móveis ou acessórios que eu não consigo movimentar. Tudo bem, se você não pode utilizar esse recurso, é inviável mudar de lugar alguma coisa, você pode então utilizar os outros recursos corretores do Feng Shui, como cores, limpezas energéticas, cristais multifacetados, plantas, para melhorar a energia do ambiente de uma outra forma. Então, fique tranquilo que existem outras formas também de fazer essa correção sem precisar mudar de lugar. Mas o ideal, se for possível, é fazer essa modificação. Outro recurso muito interessante e barato, e que até pode ser que já tenha no ambiente, é utilizar espelhos para fazer a correção da energia. Então, por exemplo, um ambiente que parece muito pequeno, você pode colocar um espelho para ampliar, para expandir a energia daquele ambiente. Você pode utilizar também espelhos para duplicar a energia boa. Então, se tem um ambiente onde você se sente muito bem, é interessante colocar um espelho nesse ambiente para duplicar a energia. Em quais casos os espelhos não são bem-vindos? Quando eles espelham algo que não é bom, então estou espelhando uma paisagem ruim, um ambiente escuro e desorganizado, está espelhando o banheiro, que é considerado o ponto de descarrego, digamos assim, da nossa energia densa. Então tenha sempre em mente, como o espelho ele é um duplicador, é importante que ele esteja espelhando algo que é bom, que é desejável, que você quer que expanda. Ao contrário, se está espelhando algo que não é bom, que não é agradável, possivelmente será necessário mudar de lugar. Vejam bem, se for o caso de você mudar o espelho de lugar e você não pode furar a parede, você pode apoiá-lo em cima de um móvel, por exemplo, de forma que ele espelhe algo melhor, em outro lugar, em outra posição, e colocar um quadro no lugar do espelho antigo. Agora, vamos supor que o espelho seja fixo e espelhe uma paisagem que não é desejável, como, por exemplo, um terreno baldio, um cemitério, uma indústria que não é bonita, não é agradável. Como você poderia fazer? Utilizar uma cortina na janela que seja uma cortina que não seja transparente, né? Como, por exemplo, uma cortina de linho e que você mantenha, então, essa cortina fechada, né? Ou com uma fresta somente, de forma que não vai mais espelhar aquele ambiente denso. Outra forma de uso do espelho que não é adequada é colocar ele exatamente de frente para a porta de entrada, porque a energia vital que entra pela porta de entrada, bate e volta. Ela não circula pelo ambiente com qualidade. Então, com isso, você acaba desvitalizando o ambiente. Também não é interessante nesse sentido. Se já tem um espelho fixo na entrada do ambiente, seria interessante, então, colocar algumas plantas na frente desse espelho para ajudar a quebrar um pouco esse efeito e a movimentar essa energia. Uma outra forma de você utilizar o Feng Shui sem precisar de reformas é através das cores.
Se for possível, você pode pintar uma parede da cor que você gostaria de trazer para o seu ambiente, mas como isso geralmente não é permitido em casas alugadas, você pode utilizar as cores nos objetos de decoração, como por exemplo, mantas, cortinas, almofadas, tapetes. Com isso, você não irá modificar diretamente o ambiente, mas irá modificar a energia do ambiente. Como que você adequa, então, essas cores ao ambiente? Quando você busca mais paz, tranquilidade, calma em determinado ambiente, as cores indicadas são o azul, o verde ou o violeta. Os tons mais suaves trazem essa energia de uma forma mais suave também, os tons mais intensos com mais intensidade. Já os ambientes onde você deseja maior interação, como por exemplo, salas, né, espaços de convivência, o espaço para alimentação, é interessante você utilizar cores como vermelho, laranja e amarelo. Lembrando que vermelho e laranja são cores mais intensas, então elas precisam ser utilizadas em uma menor quantidade para não trazer uma sobrecarga energética, né? Então, se você pinta toda uma parede de vermelho, pode trazer uma agitação, uma agressividade, né? É uma intensidade que nem sempre é equilibrada dentro do ambiente, tá? Por exemplo, quarto de casal não é indicado somente cores tranquilizadoras, porque pode trazer um distanciamento, um esfriamento da relação. Ao passo de que cores muito intensas, como por exemplo o vermelho, são desejáveis no espaço de casal, mas em excesso podem trazer uma relação agressiva. Então sempre é preciso equilibrar e você perceber através da energia como você se sente naquele ambiente, né? E através dessa observação. A adequação com as cores pode acontecer de você trocando os objetos de lugar. Então, nem sempre você vai precisar comprar algo para fazer essa mudança. Vamos supor que no seu quarto tem muito azul e no quarto das crianças tem muito vermelho, e as crianças muito agitadas e você com o seu relacionamento mais frio, né? Então você pode trocar esses alguns objetos de lugar para trazer mais equilíbrio para esses ambientes. Uma outra forma de equilibrar a energia dos ambientes é utilizando os 5 elementos naturais. O ideal é que todos os ambientes tenham algum elemento dos 5 elementos, mas dependendo do ambiente da casa, esses elementos eles são mais fortes, né, mais desejáveis ou não. Para isso teria que ter um conhecimento um pouco mais profundo de Feng Shui, inclusive eu tenho um curso sobre isso, se você tiver interesse o link está na descrição do vídeo, curso 100% gravado e online. Mas para que você já possa implementar, você pode colocar um elemento água, que pode ser uma fontinha, um potinho com água, uma concha, algo em tom azul, qualquer elemento que remeta à água é válido, pode ser até um acessório ali, um enfeite, né, em uma dessas cores, um potinho com sal grosso, que já ajuda a fazer uma limpeza energética, então você pode colocar no ambiente. Do elemento terra, o elemento terra pode ser representado por pinturas de paisagens ou por vasos de barro, né, elementos de barro, elementos na cor marrom, laranja, amarelo, tem conexão com o elemento terra. Elemento metal é considerado tudo aquilo que é relacionado ao metal de fato, pode ser algo de metal ou pode ser algo na cor branca. O metal ele é considerado um elemento um pouco mais impactante, então é recomendável que ele seja usado em pequenas doses ou equilibrado com outros elementos. Algum elemento fogo, que o próprio nome já diz, né? Nós temos aí velas pelo ambiente, uma luz quente, uma luz mais amarelada, como a desse abajur, ou algo nos tons de vermelho, amarelo, também ajudam a conectar com a energia do elemento fogo, ou algo espiritual, porque o fogo está relacionado também à nossa espiritualidade, tem algum objeto que remeta para você à espiritualidade, e o elemento madeira, que é muito bem representado pelas plantas. Então, você trazendo esses elementos, olha, por exemplo, se nós olharmos aqui nesse ambiente, nós temos aqui o elemento terra, o elemento madeira, o elemento fogo, né? Então nós temos diversos elementos aqui num espaço só. É um exemplo de como você pode também trazer equilíbrio para os ambientes sem precisar fazer nenhuma reforma. E uma última dica é você cuidar da aparência da entrada da sua casa. A porta de entrada principal da casa para o Feng Shui é como se fosse de fato a porta de entrada para a energia vital circular no seu ambiente. Eu achei interessante porque quando eu comecei a trabalhar com Feng Shui, uma vez eu fiz uma postagem onde eu perguntava no Instagram como era o capacho da casa da pessoa. E a maior parte das pessoas diziam que não se ligavam nesse detalhe, né? Até porque eu moro num condomínio e eu observo os capachos por esse motivo. Então, assim, pessoal, às vezes a pessoa cuida tanto do ambiente interno e esquece de cuidar
da porta de entrada, né? Ah, não posso colocar plantas na área externa, como é o caso do meu condomínio, né? Não, a gente não pode colocar planta no corredor em comum. Mas você pode colocar um capacho bonito, é um investimento baixo, né? Por R$20 você encontra capachos lindos, manter a porta limpa, se possível pintar, né? Mas se não, pelo menos manter limpa, passar óleo nas engrenagens, fazer com que a chave deslize com eficiência, então aquela chave que fica emperrando, ajuda também a emperrar a sua vida, então colocar ali uma gotinha do óleo ou providenciar o conserto, são pequenos movimentos que ajudam nisso. Se for possível colocar plantas, você colocar nas laterais, jamais na frente da porta de entrada, porque também atrapalha o fluxo de energia. Então você pode colocar uma planta de cada lado, porque é considerado também uma ação protetora. Espada de São Jorge é excelente nesse sentido, né? Então uma de cada lado, mantendo sempre vivas, sempre bem cuidadas. Qualquer ação que melhore a aparência e o funcionamento da porta de entrada é muito bem-vindo para melhorar o fluxo da energia vital. E uma dica bônus, buscar manter as coisas limpas, organizadas e descartar aquilo que você não usa, ou descartar ou doar, porque quando nós estamos num ambiente desorganizado e acumulando itens que não são utilizados, isso também colabora para prejudicar o fluxo da energia vital. Então, com essas práticas, você consegue melhorar a energia sem precisar gastar ou gastando muito pouco e sem precisar fazer reformas no seu ambiente.